Olá, intervalo de aula começando nesse sábado, trazendo dicas literárias, conhecimentos e reflexões que valem a pena levarmos para a sala de aula. E a gente começa com a professora Gisele. Gisele, o que você preparou para a gente aí no quadro Conexões? Neste sábado, no quadro Conexões, nós conversaremos sobre a importância do limite. Será que o limite de fato é importante para a vida dos pequenos, para a vida dos alunos? Como é que funciona a borda, o limite para esses pequenos? E essa semana, a professora Flávia Magalhães produziu o quadro Letra Viva, que pode fazer toda a diferença na sala de aula. Nós vamos falar de 2 livros que tratam da temática da escravidão norte-americana durante o século XIX. Então, continue conosco, porque aqui é o espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos. Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar.
Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom dia, está no ar o intervalo de aula, programa oferecido pela Faculdade Araguaia com a participação de alunos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Para começar, a professora Flávia Magalhães vai apresentar 2 obras que tratam a escravidão norte-americana durante o século XIX. Uma viagem no tempo que nos coloca de frente com questões como racismo, preconceito e que, infelizmente, ainda vemos ocorrer no mundo atual. Oi pessoal, estou de volta aqui para falar sobre literatura com vocês. Essa semana eu resolvi trazer 2 livros. Eu li esses livros recentemente e os 2 tratam do mesmo tema, da mesma temática, que é a escravidão americana, a escravidão negra americana, africana, né? Pré-Guerra de Secessão. E eu achei que seria interessante trazer esses 2 livros porque os 2 abordam a mesma temática, porém com focos diferentes, com abordagens diferentes. E eu achei que seria interessante trazer eles para vocês, para a gente poder falar sobre isso e também poder levar para a sala de aula. O Kindred, Laços de Sangue, foi escrito por uma grande escritora de ficção científica que tem renome sobre ficção científica americana, a Octavia Butler. E é um livro que foi escrito na década de 70. Ele traz uma temática da escravidão americana de uma forma diferente perante a ficção científica. Como que isso acontece? Ela conta a história da Dana, que é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos da década de 70, então já são os Estados Unidos praticamente bem mais liberais, né? Muito tempo após o fim da escravidão. E a Dana começa a ter, sem explicação nenhuma, assim acontece a ficção científica, começa a ter lapsos e é transportada para a época em que havia escravidão, para o início dos anos 1800. Então ela começa a ter esses lapsos e é transportada e ela não pode fazer nada a respeito disso. E aí ela começa a ver como que era a realidade da América escravocrata daquela época. A partir do que se desenlaça a história, o que ela vai descobrindo é que ela tem que sempre salvar um rapaz que está sempre em apuros. Ele é branco, ele é filho de donos de escravos. Então, ela cai numa situação que ela tem que salvar esse rapaz, caso contrário, ela estará trazendo o fim da própria linhagem, o fim da própria existência. Então ela tem que conviver com a realidade da escravidão e a partir disso ela começa a compreender e nós como leitores também começamos a compreender qual que era o dia a dia e como funcionava a vida dos escravos americanos no sul dos Estados Unidos naquela época, nos anos 1800. Eu gostei muito do livro, achei muito interessante porque a autora mostra de forma muito particular, de forma que a gente acompanha os pormenores do dia a dia e vê como que uma mulher negra tem uma vida muito diferente sendo escrava, apesar dela ter vindo do século XX. Então, você, apesar dos seus conhecimentos, apesar da vida que você leva no século XX, você sendo transportado para a época que você era escravo, você não é visto mais assim, você é visto como uma mulher negra escrava. Isso é independente da vida que você tem e de como você se vê. Então é muito interessante porque a gente vê os pormenores da vida dos escravos e como os brancos tratavam os negros naquela época e como que não tinha, eram poucas as formas de resistência dos escravos naquela época, não tinha muito o que fazer. A partir do momento que ela foi transportada para aquela época, ela era uma escrava, por mais que ela não fosse uma escrava na verdade. E ela teve que viver com isso, foi castigada várias vezes, teve que viver dormindo como escrava, comendo o que os escravos comiam. Então, nisso, a Octavia Butler, ela mostra como era a realidade e o dia a dia desses escravos. E ela teve que fazer
um esforço para pensar isso e também o esforço da pesquisa para poder saber como que isso acontecia. E ela passa isso para nós através do livro. Então, eu acho que esse livro é interessante para os professores que têm interesse em tratar o tema da escravidão americana ou da escravidão em geral, ou mesmo tratar do racismo, da realidade dos negros. Porque ele traz, não é aquela descrição fria de cima para baixo, assim, a personagem vive essa realidade. Então é muito legal e eu acho que cabe na realidade da sala de aula trabalhar esse livro. É um livro de leitura fácil e que ele não é pequenininho, assim, né? Mas ele é fácil de ler. Então eu acho que seria interessante trazer isso para os alunos para poder discutir um pouco mais essa realidade e também a gente poder se colocar na situação de quem viveu há tantos séculos atrás, mas que nós sabemos que a escravidão até hoje tem seus reflexos no nosso cotidiano ainda hoje. Eu também trouxe esse outro livro da mesma temática, que é o Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colin Whitehead. Também é um escritor americano. Eu queria fazer um comentário, gente. Livro é assim, ó, tá vendo? É marcado, é escrito. A gente tem que interagir, é muito melhor quando a gente pode interagir com o livro, a gente marca os momentos bons que a gente conhece do livro, que a gente reconhece no livro, porque depois, quando você tiver algum interesse, você emprestar esse livro para alguém, ou você for rever o livro, enfim, você já tem marcado aqui, já tem anotado suas impressões sobre o livro, o que você achou do livro, quais foram os bons momentos do livro, ou os momentos de passagem do livro, enfim. Comentaram isso comigo há um tempo atrás, que os livros estão todos escritos, estão todos marcados, mas eu recomendo fortemente que vocês também façam isso, porque isso é o que dá a sua personalidade ao longo da leitura do livro, então eu recomendo. Enfim, eu trouxe esse livro, ele é da mesma temática, porém com uma abordagem diferente. Enquanto que o livro da Octavia Butler, ele é uma ficção científica, este livro aqui, ele tende mais para um realismo fantástico, ele tem alguns detalhes diferentes. Por quê? Esse Underground Railroad, ele é uma expressão americana que era usada na época para identificar os caminhos que os fugitivos, os escravos fugitivos, e eram caminhos alternativos, eram caminhos fora da lei, que os escravos americanos utilizavam para suas fugas. E nesses caminhos tinham vários pontos, várias casas e várias pessoas que ajudavam, muitos brancos inclusive, ajudavam na fuga. Então, em português, essa expressão pode indicar um trem subterrâneo ou pode indicar caminhos alternativos. E eram caminhos alternativos na época, mas o autor tentou fazer um exercício de imaginar como seria se realmente houvesse esse trem, essa estrada de ferro onde os negros pudessem fugir dos estados do sul, onde eram os estados escravocratas, e conseguir subir para os estados do norte, onde eram os estados que havia liberdade para os negros. Então, trabalhando ao redor dessa ferrovia, no exercício de pensar essa ferrovia, o autor desenvolveu esse livro, em que a personagem principal é Cora. Eu também achei muito interessante que os dois livros têm personagens mulheres principais, são personagens femininas. Ambas as personagens são personagens muito fortes e que trazem uma mensagem de esforço, de luta e de muita perseverança e muito entendimento do seu lugar e seu papel de mulher. Então eu acho que, além disso tudo, olhar essas personagens, entender o papel delas na história, é também um pouco reconhecer como as mulheres vêm trazendo sua força desde a época da escravidão, onde elas eram completamente massacradas. Então eu acho que essa mensagem também de ambos os livros são mensagens interessantes para a gente passar em sala de aula. Esse livro também é desenvolvido ao redor da ideia da ferrovia, que não existiu na vida real, mas é simbólica, né? É metafórica no livro. O autor também trabalha a geografia dos Estados Unidos, ele fala sobre fugas para o Tennessee, Carolina do Norte, Carolina do Sul, fala sobre
políticas da época, políticas para os negros, inclusive políticas de testes científicos e testes de medicina em negros, que incluíam perceber, por exemplo, como que se a sífilis se mantinha mais em corpos negros do que em corpos brancos. O que isso denota? A política de eugenia, que a gente já ouviu falar nas aulas de história, que afirma que existem raças que são superiores umas às outras. Então, que a genética da pessoa, a cor da pele, o tamanho, enfim, características físicas, podem mostrar se a pessoa tem uma raça superior ou uma raça inferior. Nós já conhecemos essa história e nós sabemos que ela não acaba bem. Mas nessa época, havia esses testes que foram feitos nos negros livres, sem a permissão deles, sem que eles soubessem, e que tentavam afirmar essas teorias. Além desses testes realizados, também o livro relata que houve várias propostas, e isso era uma política dos estados, principalmente da Carolina do Sul, de realizar, por exemplo, laqueaduras, as mulheres negras realizarem laqueaduras para não perpetuarem a raça negra. Então, tudo isso é descrito no livro, permeado na história da Cora, que é uma escrava que nasceu na fazenda, tenta fugir, consegue fugir, mas vai passando por vários estados por meio do trem, desse trem subterrâneo, dessas plataformas de trem, que na verdade são metáforas, e por fim ela vai percebendo que a vida de um escravo não é fácil e nunca vai ser. Eu acho que uma das lições que fica no final do livro, assim como no livro da Octávia também, é que deveria ter cessado, os problemas dos negros deveriam ter cessado com o fim da escravidão, mas o que a gente percebe é que esses problemas não cessam, esses problemas se perpetuam. E mais uma vez a gente para olhar a nossa sociedade hoje. Claro, nós paramos para olhar e conhecemos a sociedade brasileira, mas nós sabemos também que nos Estados Unidos as coisas não estão muito melhores. Se a gente parar para lembrar, até pouco tempo atrás, houve protestos nos Estados Unidos devido ao assassinato de um negro por um policial branco. Então nós podemos perceber que séculos depois, apesar do fim da escravidão já ter acontecido há um tempo, os problemas das pessoas negras, devido à cor da sua pele, continuam. Então, a minha sugestão de leitura nesse programa vai para esses dois livros. O professor tem a opção de escolher qual abordagem ele se interessa mais e que vai agradar mais aos alunos e que se adapta melhor à sala de aula, mas ambos têm a temática da escravidão norte-americana. Eu recomendo os dois e acho pertinente levar essa discussão tão atual para dentro de sala de aula. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas. Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos.
Apresente sua nota do Enem e tenha até 100% de desconto na matrícula. Coloque nos seus planos ser um super profissional com a Faculdade Araguaia. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto agora é limite. Quem fala sobre ele e sua importância na sala de aula é a psicoterapeuta sistêmica professora Gisele Cardoso. Olá, nós estamos aqui de novo no quadro Conexões e hoje o tema será limites. A pergunta que eu trago para você é: você tem conseguido trazer limites para os seus alunos, para os seus filhos? Trazer limites é diferente de impor limites. Quando eu trago isso para você, eu quero trazer de uma maneira mais profunda qual a importância de ter o limite. Portanto, o limite é a borda. Quando se não tem a borda, tudo fica espalhado. Tudo fica desordenado. E quando se tem uma desordem com relação a essa estrutura do limite, a criança se sente, o aluno se sente perdido naquele espaço, porque ele não vai saber até onde vai, até onde ele pode ir, até onde, qual é o limite, qual é a borda. Anton Sweetbert Hellinger é um filósofo alemão que traz para a gente um conceito muito importante sobre isso. Ele diz que é fundamental que exista ordem no amor. O amor com ordem traz a borda necessária para que a criança possa alcançar aquilo em que ela deseja. Trazer limites não significa que essa criança vai deixar de ter autonomia. Não. Trazer limites vai conduzir a criança a um adulto seguro. O limite traz a sensação, traz a condição de uma experiência de sentir a segurança. Você é capaz de se sentir seguro quando você sabe até onde você pode ir. Então, é o limite, é nós sabermos que nós precisamos atravessar uma rua quando não se tem carros passando. Então, esse
é um exemplo de uma consciência de um limite. Ou seja, se tiver um carro passando, eu não vou atravessar a rua. Mas como é isso para a criança? O que eu vejo, o que eu percebo muito hoje, é que como os pais, né, têm essas crianças e eles estão cheios e eles querem oferecer o melhor e se traz muito a opção da criança escolher, da criança querer. Esses dias atrás, tive a experiência de compartilhar e de ver, por exemplo, um pai falando assim, eu vou ver com ela, ou, né, se ela deseja usar ou não aparelho, né, aparelho nos dentes. Então, ou seja, como uma criança pode dizer, pode querer usar ou não algo que é importante para a sua saúde bucal. A importância, então, quando você traz para a criança o limite, quando você aborda com amor, esta criança, esse adulto, este aluno vai poder crescer, fluir e desenvolver-se com uma maior segurança. Porque ele sabe que existe alguém por detrás dele que é maior e que está ali de alguma maneira protegendo, cuidando, porque esta é a sensação que se traz quando se tem um limite. Vamos pensar agora, vamos exercitar uma reflexão neste momento sobre como está a sua relação com os limites na sua vida para que você possa encaminhar os seus alunos, encaminhar os teus filhos para uma relação de limites, porque é o limite que traz a borda e é com ordem e é o amor com ordem que faz com que as coisas fluam de uma maneira saudável. Eu deixo você com essa importante mensagem de hoje, com esta importante reflexão e muito obrigada por nos acompanhar. É isso aí, eu quero aproveitar para fazer a divulgação do curso de Pedagogia Sistêmica, que será ministrado pela professora Gisele Cardoso, que acabamos de assistir aí no quadro. No curso, você, professor, professora, aprenderá novas ferramentas de intervenções que podem ser aplicadas nas diversas situações que ocorrem no ambiente escolar. Mais informações, acesse clinicaconstelar.com. Essa edição do Intervalo de Aula fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Inclusive, a gente já começou a produção e eu conto com você que pode sugerir pautas. Olha aí o e-mail. Pode também nos acompanhar nas redes sociais, compartilhar vídeos, rever essa edição ou alguma outra anterior no nosso canal do YouTube. O importante é estarmos juntos pela educação. Um excelente final de semana e até o próximo sábado. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa.